Boa noite, amigos do canal 39. Boa noite, internautas, de um modo geral. Nós estamos hoje retornando com a nossa série de lives a respeito de turismo e cultura. E temos a satisfação, mais uma vez, de trazermos para o convívio, mesmo virtual, a presença da Camila Bassi, que é gestora do Caminho da Fé, que completa 18 anos. E nós vamos conversar rapidamente com a Camila a respeito das atualidades do Caminho da Fé e vamos trazê-la já para o seu boa noite, cumprimentando a todos os internautas, amigos do canal 39. Seja bem-vinda, Camila Bassi. Boa noite. Obrigada, Marcos. Obrigada pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui, falar um pouquinho como é que está o caminho, o que a gente tem feito ultimamente. O Caminho completa sua, entre aspas, maioridade. E como que é para Completou, né? completou. E como que é para você, enquanto gestora e também enquanto cidadã, dona de um ideal, de um trabalho bastante eficiente, como que é fazer essa celebração de 18 anos de um caminho de fé, de peregrinação, cheio de histórias, cheio de exemplos e cheio de mais conhecimento e experiência, Camila? Puxa vida, na verdade é um misto, né, de sentimentos, porque a gente esperou tanto, né, esses 18 anos. Eu já estou no caminho há 6 anos e a gente já vinha falando, né, dessa comemoração dos 18 anos. O que a gente não imaginava é que isso fosse acontecer no meio de uma pandemia e que o caminho estaria comprometido, né, da gente fazer um grande evento, uma grande comemoração aí dos 18 anos de um negócio, de um caminho, né, de um produto turístico, de um meio de vida. Ele é tanta coisa para tanta gente. E para mim, eu me sinto uma pessoa, uma profissional privilegiada, para te falar a verdade, por poder desenvolver o meu trabalho nesse lugar, né, nessa instituição que acredita tanto no potencial desse caminho, né, dessa rota, desse produto turístico, e que ele faz diferença na vida de tanta gente. Então, eu sou uma pessoa muito feliz e realizada profissionalmente de poder desenvolver o meu trabalho e que o meu trabalho reflete na qualidade desse negócio, na qualidade do caminho, e que o meu trabalho é de toda a equipe, né? Porque eu não sou sozinha, eu tenho respaldo do Conselho Deliberativo, respaldo da diretoria executiva, que é composta por 5 diretores. A gente tem o respaldo de toda a estrutura administrativa, a Mônica, a Solange, o Bruno, né? Então, os parceiros, né? As prefeituras. Então, o caminho ele é um conjunto de relações e que fazem com que ele funcione da maneira como ele funciona. Todos os nossos parceiros, né? Os empreendimentos da rede empreendedora, os pontos de apoio, que estão lá na ponta, né, fazendo a coisa acontecer junto com o Peregrino. Então, assim, são 18 anos de história, onde o caminho ele teve vários momentos de atuação, né? Então, ele teve as suas primeiras fases, ele teve as suas fases ali intermediárias, que é quando as descobertas, né, dos problemas começaram a acontecer. E aí a gente entrou nessa fase agora, que é numa nova modelagem, né, já há 6 anos, e eu venho à frente aí dando as diretrizes desse processo de desenvolvimento desse negócio. Desde o surgimento da ideia, a implantação, o desenvolvimento, a natural evolução com os naturais calos e cacos de vidros de qualquer ideia em desenvolvimento, você vive praticamente um terço dessa história. E vamos sintetizar essa história nesse um terço que você acompanha com bastante carinho, com bastante talento. Você disse que é um produto turístico. Realmente é. E o turismo é transformador. O turismo é criador de oportunidades, é gerador de emprego e renda. E, logicamente, nesse caminho da fé, a presença do peregrino tem transformado também, por esse instrumento que vocês colocam à disposição dos peregrinos, a vida de quem está no caminho. E tem sido bastante gratificante também verificarmos isso, não é isso, Camila? Isso. Eu procuro falar, tem gente que, eu vou te falar a verdade, que tem gente que não gosta quando a gente fala que o Caminho da Fé é um produto turístico.
Ele é um produto turístico porque ele movimenta a economia. Ele faz as pessoas se deslocarem das suas casas para algum lugar. E ele atende uma motivação específica. Isso é uma definição, né? Faz parte da definição de um produto turístico, porque ele é um negócio. Obviamente que no início, aliás, no início, quando o caminho foi desenvolvido pelo seu Almiro, pelo grupo dos 5 que a gente fala, o seu Almiro criou o Caminho da Fé para ser uma alternativa de desenvolvimento econômico para a Água da Prata. Ok? Então, assim, ele desenvolveu um produto, ele teve uma ideia, ele pegou um conceito de Santiago e implementou isso daqui na prática como sendo uma alternativa de desenvolvimento econômico por onde esse negócio passaria. Então, ao longo dos anos, durante um tempo, o caminho, ele não foi pensado, ele foi projetado dessa forma, mas a sua forma de operação, a sua forma de trabalhar, nem sempre ela teve esse viés. Ela tinha essa visão de ser, de olhar para o caminho como um negócio e propiciar que ele seja, que ele tenha bons serviços, que ele tenha pontos de apoio com qualidade, que essas pessoas que trabalham tenham rendimento da oferta do seu serviço e do seu empreendimento, né? De que o peregrino, que é o turista, o consumidor, ele venha buscar ali o que ele quiser, mas que ele não faz o caminho de graça. Ele paga, minimamente, mas ele paga. Então, é importante a gente entender que nessa trajetória a gente teve várias fases. Então, a gente teve a fase de que muita gente olhou para o caminho, acho que como uma forma, como um movimento filantrópico de ajudar o surgimento de novos negócios nas cidades mais carentes e pequenas, ao qual o ramal principal era envolvido. Mas nesses 18 anos de trajetória, eu acho que hoje o caminho ele é um negócio turístico que muita gente tem o privilégio de poder trabalhar nele, né? Trabalhar no sentido de oferecer o produto, oferecer o seu serviço, desde ponto de apoio, sorveteria, farmácia, padaria, restaurante, meios de hospedagem, até os operadores, né? Que são pessoas que oferecem esse serviço de acompanhamento do peregrino ou do ciclista e cobram por isso. Então, ele é um meio para a movimentação da economia. Então, ao longo dos anos, a gente veio, acho que, melhorando essa relação, lapidando esse formato, e hoje o Caminho da Fé, enquanto produto turístico do turismo religioso, né, na segmentação de uma trilha de longo curso, né, de ser uma rota de peregrinação com essa proposta, ele é o caminho melhor estruturado, no sentido de logística, no sentido de infraestrutura interna, no sentido de infraestrutura do modelo mesmo de trabalhar ele. Então, o caminho acaba sendo uma referência no Brasil, e isso a gente já vem tendo um reconhecimento bem significativo, não só pelo número de solicitações de adesão que a gente tem dos municípios, mas também pelo reconhecimento do próprio Ministério do Turismo, que entra em contato conosco para fazer consulta, porque a gente teve uma relação recente agora pela Rede Brasileira de Trilhas, ao qual a gente aderiu à proposta da Rede Brasileira de Trilhas de fazer parte desse produto nacional. O caminho ele já tem essa consolidação, mas a gente ainda não tem o reconhecimento pelas esferas públicas em nível estadual e federal. Quem reconhece o caminho como produto que dá resultado são os municípios. Então, a gente pode dizer que o caminho ele é um produto que funciona de baixo para cima, né? É da localidade para o macro, é da base para o macro. É lá da cidade de Consolação, de Minas, que é pequenininha, para o mundo, né? Então, quando a gente vai unindo esses elos todos, ele vai se tornando um produto com significado, um negócio com significado. Só que ele tem o caminho ele dá muitas interpretações para as pessoas de formas diferentes. Sejam as mais que tem essa coisa de que o caminho é minha vida, e é mesmo, tem muita gente que vive dele, que tem o seu sustento dele, e está tudo certo. Então, cada pedaço dessa engrenagem, quando colocada tudo, funciona tudo direitinho. Ótimo. E dessa ideia inicial de se fazer
digamos assim, uma levada de público, uma levada de investimentos, uma levada de turistas para uma localidade, a ideia foi se multiplicando, foi se espelhando. Nós temos hoje esse imenso traçado que são os ramais do Caminho da Fé. E parece-nos que, inclusive, já tem novidade nessa história de ramais do Caminho da Fé, né, Camila? Tem. O caminho ele vem crescendo de uma maneira bem significativa, ao ponto da gente ter que criar regras que limitam o seu crescimento, né? Porque senão ele vira todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer ser caminho da fé, então ele precisa ter sentido para fazer parte, precisa ter significado, precisa ter justificativa. E aí a gente vem implantando agora que eu falo desde 2017, nós estamos implantando aqueles processos que foram avaliados e validados. Então, a gente teve agora, recentemente, vamos pegar os últimos que foram implantados, né? A gente tem o ramal da Medalha Milagrosa, que é de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que é lá de Monte Sião. É um santuário muito bonito, que tem um significado religioso bem significativo, e saindo de Monte Sião, ele liga em Ouro Fino. Então, é um pedacinho que a gente fez essa ligação por conta do significado desse santuário na cidade de Monte Sião. Então, a gente criou ali o ramal da Medalha Milagrosa. A gente também tem um ramal novo, que é o Medalha da Rosa Mística, que sai do santuário da Nossa Senhora da Rosa Mística em Estiva Gerbe, que é um santuário super bonito, novo, e que tem um fluxo de peregrinos e de romeiros e de fiéis de Nossa Senhora da Rosa Mística muito forte. E aí, Estiva Gerbe liga em Espírito Santo do Pinhal, que a gente tem em Santa Luzia, o Santuário da Santa Luzia. Então, ali a gente tem um ramal, um trecho, com uma força religiosa muito forte por conta de Nossa Senhora da Rosa Mística e Santa Luzia, que é a Santa dos Olhos, né? Que passa ali por Espírito Santo do Pinhal, que também tem uma questão histórica muito significativa. Então, e eles ligam em Andradas. A gente tem um que ainda não foi inaugurado, que é o ramal de sul de Minas, que sai lá do Palmeiral, do distrito de Palmeiral, que tem uma igreja de Santa Rita de Cássia, né? Que é a padroeira lá de Santa Rita de Caldas, mas que tem esse distrito com essa igreja lá no Palmeiral, que foi quando surgiu o distrito. E aí, dali, liga em Botelhos, porque Palmeiral é distrito de Botelhos, então vem ali na região de Minas. E esse ramal é muito interessante, porque ali está numa região vulcânica, né? Que a gente tem ali o Alcalipto de Poços de Caldas, onde Poços de Caldas está dentro, mas você tem 15 municípios do entorno que estão aí no entorno dessa borda desse vulcão. E a gente vem ali naquele pedaço de Botelhos, Campestre, Caldas, Santa Rita de Caldas, até ligar em Ouro Fino também. Ouro Fino acabou sendo um centro receptor de alguns, não só do ramal principal, mas de outros que acabaram chegando até ali. Então, ali a gente tem essas características e a gente tem o mais longo hoje, né? Inauguramos já a Franca, que já também é longo, o ramal Centro Paulista, que liga lá no centro do estado, que também inauguramos já há 2 anos. Guaxupé, também, que é no pedaço de Minas, que é muito interessante, que é o ramal Dom Inácio Del Monte, que é um padre muito famoso ali e que está em processo de beatificação. E ali a gente tem um ramal muito interessante, que ele passa muito por cafezais, né? Por fazendas de café. Então, é bem legal. E a gente tem o ramal São José, que foi recém-finalizado. A gente teria a inauguração dele agora de 19 de março, mas não conseguimos inaugurar, porque fechou tudo. Então, ele está prontinho, pronto para sair do forno, para ir para... A gente está finalizando os últimos detalhes. E ele é o mais longo, com 894 quilômetros. Né, da Basílica Menor de Nossa Senhora da Aparecida, Conceição Aparecida, acho que é Conceição Aparecida ou Aparecida Conceição, não sei. Acho que é Conceição Aparecida. Conceição Aparecida. Isso. Até o Santuário Nacional. E é o mais longo, são 894. Então, a gente tem aí
o caminho ocupando um bom pedaço do estado de São Paulo e um bom pedaço do estado, né, do estado de Minas, no sul de Minas. Mas agora a gente deu uma segurada, não vai inaugurar mais nada. Você falou que essas localidades que você citou, desses novos ramais principalmente, eles têm santuários belíssimos, interessantes. Já aconteceu, ou é possível acontecer, o que nós chamamos de caminho reverso? O ponto final do caminho da fé é o Santuário de Aparecida. Haveria, digamos assim, uma ideia de se promover, claro, até com o auxílio de guias de turismo de cada localidade, esse caminho reverso para se conhecer também esses santuários? Isso já faz parte de um plano nosso, né, de fazer o caminho da fé do santuário para trás, ou seja, fazer todo ele o retorno. Então, a gente tem esse plano, isso está dentro de um processo de planejamento. Nos falta um pouco de recurso para investir nisso, para ressinalizar o caminho inteiro, né, de volta. Mas eu acho que sim, eu acho que é uma grande oportunidade, em vista de que eu acho que são viagens com características que podem ser bem diferentes, né? Porque quando o peregrino está indo, ele está indo com foco de chegar no Santuário Nacional. A não ser aquele que tenha muita disponibilidade de tempo, ele resolve parar um pouco mais nas cidades e conhecer um pouco mais. Mas, no geral, assim, na sua grande maioria, isso não acontece. Ele está passando, então ele está, a cada dia ele está em uma localidade. Se a gente fosse proporcionar a questão do caminho reverso, né, do caminho ao contrário, ele sai do ponto principal e aí ele vai fazer essa viagem com outra conotação. E aí talvez isso tenha um significado. A gente está num processo de planejamento de fazer um trecho final que vai de Aparecida até o litoral, que é mais ou menos o conceito do Finisterra, né? Assim como tem na Espanha. Finisterra, na Espanha, é um lugar mesmo, ela é uma província que se chama Finisterra. Mas a gente pegando esse conceito, né, do final dos 90 quilômetros do Finisterra, onde se trabalha a questão do desapego, de você abrir mão de tudo aquilo que você, enfim, quer para a sua vida, a gente está com esse plano e o pessoal de Cachoeira Paulista está nos ajudando a encontrar, a gente já tem um traçado aí minimamente pensado e desenhado, e logo mais a gente tem novidades a respeito disso. Ótimo. Você também falou que todo mundo quer o caminho da fé. Logicamente, esse todo mundo são os municípios. E como que fica a participação objetiva do município no caminho da fé? Ele tem, logicamente, há um contrato, há um registro de intenções. E como funciona esse registro de intenções? E quando que é viável um município participar do caminho da fé? Legal você me perguntar isso, porque assim, muitas vezes os municípios acham que é simplesmente mandar uma carta, mandar uma solicitação de desejo e que a gente aprova. E na verdade não é, né? A gente tem um processo aqui de análise onde nós criamos 10 critérios ao qual o município tem que atender para conseguir fazer parte do caminho da fé. E isso ainda pela perspectiva de que isso vai passar pela diretoria, depois ele tem que passar para a Assembleia, enfim. Tem uma série de questões aí que a gente analisa para poder validar a entrada de um município no caminho. Porque quando você parte, assim, ele foi validado, ou seja, foi aceito, né, tem uma boa justificativa, tem um significado do turismo religioso, eu consigo provar que eu tenho atratividade suficiente para atrair pessoas para a minha localidade para poder fazer, a gente parte para a parte burocrática da coisa, né, que sempre há. Então, a primeira coisa é a aprovação de uma lei municipal, ou seja, o executivo elabora um projeto de lei, manda para o legislativo, que vai validar a entrada do município no caminho. Com a lei, a gente tem a abertura de tramitar a parte burocrática dentro, né, do executivo, que a gente segue hoje a regulamentação do marco regulatório, né, que é a Lei 13.019 de 2014,
que estabelece as regras, as normas do relacionamento entre a área pública e o terceiro setor. Então, é nesse instrumento legal, auditado, né, e determinado pelo Tribunal de Contas, que a gente se baseia. E aí a relação com os municípios ela vai ser feita com base nisso, com base nesse instrumento. E nesse instrumento, nesse contrato, existem as obrigações e os direitos entre as partes. Né? Isso. A nossa é serviço, a nossa contrapartida pela contribuição dada pelo município, porque existe um pagamento para se fazer parte, que é um pagamento que a gente acha que ele é irrisório, né? Ele é muito pequeno em vista daquilo que o caminho dá de retorno para o município no longo prazo. Então, ele paga uma mensalidade que tem lá no nosso regimento interno, tem uma fórmula que a gente aplica para identificar o valor da mensalidade, e isso é multiplicado por 12 meses. Então, ele pode pagar à vista, a taxa anual, e ele pode pagar a taxa mensal. E isso a gente está falando, eu estou falando de mensalidades que variam de R$ 247 a mensalidades que vão no máximo a 800 e poucos reais no piso e no seu teto. Então, a gente não está falando de um dinheirão, né? A gente está falando de um dinheirinho que, somado durante o mês, a gente consegue manter minimamente uma estrutura administrativa. E quando há um processo de quebra nesse processo, que é um pouco da dificuldade que a gente estava vivendo agora no enfrentamento da pandemia, não em 2020, porque em 2020 a gente conseguiu segurar porque a gente tinha um fundo de reserva para emergências. Mas conforme as prefeituras foram parando de pagar, e muitas pararam de pagar, e a gente teve a problemática de que a gente teve mudança de governo, né? A gente teve mudança de governo. Tem comentários ou não? Não, eu não recebi aqui, não. Tá. Tá chegando alguma coisa aí, não, né? Não, não tá. Mas deixamos aberto para quem quiser fazer comentário, pergunta, né? E aí, o que acontece? Como a gente teve mudança de governo, né, de 2020 para 2021, nessa transição, o caminho acho que é uma das primeiras coisas que os municípios, quando não sabem o que é isso, deixam de pagar. E até a gente refazer toda essa documentação e essa relação com o município, demora. E isso esse ano está demorando mais do que o normal. Geralmente a gente demora aí, sei lá, 90 dias. A gente já está indo para mais de 4 meses e meio, que tem prefeituras que não formalizaram ainda os seus termos associativos, e isso impede que ele efetue o pagamento. Impede que a gente também trabalhe, porque uma vez que eu não tenho formalização, eu não tenho atuação, mas a gente tem várias ações que a gente faz que é para todo mundo, não é para um só. Então, assim, eu não tenho como parar de fazer para um município que não me paga, que não paga a associação, entendeu? E aí, com isso, a gente vai atrás de mecanismos para cobrir o buraco. E aliás, esse buraco, como você disse, é irrisório, né? Logicamente é irrisório. Considerando, com todo o devido respeito a todos os gestores municipais, considerando o orçamento de cada município e considerando também a própria situação que o mundo vive hoje de contenção de despesas, na verdade, muitos outros municípios continuam levando uma vida administrativa com obras, com construções, com inaugurações, muito mais custosas, mesmo se considerando possíveis verbas impositivas ou possíveis destinações da parte dos parlamentares estaduais e federais. Mas, nesse caso aí, como o município deixando de contribuir, deixando de honrar a parte dele com esse contrato, com esse documento, ele, ao voltar a atuar no caminho da fé, teria a cobrança retroativa ou, novamente, seria um marco zero dessa cobrança? Não, a dívida não tem perdão. Isso é uma das coisas que a gente sempre fala assim, o município deixou de pagar um ano, ele continua tendo aquela dívida. O que a gente fazia antigamente, e eu acho que isso acabou ficando uma coisa meio que mal acostumou as pessoas, os municípios, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar a gestão passada, eu não tenho dinheiro para pagar, porque assim, não é da gestão, é do município, é uma responsabilidade do município, porque ela é algo estabelecido em lei. Né? Então, assim, isso não é um compromisso particular de
um gestor ou outro gestor. Não, aquele negócio ele é do município. Então, a responsabilidade é de quem estiver lá, independente do partido, independente de qualquer coisa. Então, o que a gente fazia, a gente fez isso durante bastante tempo, para te falar a verdade. A gente deixava a dívida ativa, mas não cobrava. Então, a gente tem município que ficou mal acostumado. Aí eu não vou pagar esse ano, eu volto a pagar o ano que vem. Aí a gente fazia o trabalho, fazia todo o desenvolvimento do trabalho, e no ano que vem fazia de novo o convênio, mas não cobrava o que devia. Agora não tem mais isso. Ele só pode renovar o termo atual se ele fizer um acordo de pagamento da dívida passada. Isso a gente parcela, isso a gente faz um aditivo, porque essa dívida ela existe. O serviço foi feito. Né? A gente não prestou conta, por quê? Porque não teve entrada de pagamento. Então, eu não presto conta de uma coisa que eu não fui paga para fazer. Mas a gente fez. Né? Tirou dinheiro de outras relações para conseguir custear esse serviço. Porque como o Caminho da Fé ele é algo perene, não tem como eu falar que eu vou fazer uma coisa um ano e ao bel prazer daquela administração eu não vou fazer mais. Porque ele fica descontínuo, ele não tem... Né? Então, a gente procura o quê? Criar uma metodologia de trabalho que que estabeleça essa condição corretamente, que as coisas consigam ser feitas no tempo que elas precisam ser feitas, né? E a gente vai trabalhando no contas a receber. A gente fica em cima, eu cobro, eu ligo, a Mônica fica full time fazendo isso, porque ela é de convênios, né? Ela que faz o relacionamento com a prefeitura, então ela que tem lá todo o sistema, toda a organização desse trabalho. Mesmo porque, Mônica, desculpa, Camila, mesmo porque, considerando que é um contrato, é um compromisso aprovado por lei, inclusive para que o município esteja integrado ao Caminho da Fé, basta fazer o cumprimento da lei. Não é uma lei estabelecida para uma gestão, né? É uma lei, como você disse, que ela só se ela for depois cancelada. Então, o duro é isso. A herança de um gestor para o outro tem que existir. O duro é isso, é que o entendimento da estrutura administrativa, da estrutura até contábil e a parte, por exemplo, de auditoria e de... É complexo, jurídico é complexo. Então, assim, o cara, na hora que ele entra, porque a gente sempre fica alocado na pasta de turismo. Então, já parte do pressuposto de que se a atividade turística para aquela administração não é importante, ele fala, corta tudo, porque eu não quero nem saber disso daí. Mal sabe ele o quanto aquilo para um produto coletivo é fundamental que ele cumpra a responsabilidade ao qual aquela administração tem. Aliás, mas acontece, a gente está aqui, né? Neste Brasil de meu Deus. Aliás, você falou uma coisa importante, que o caminho está situado nas gestões municipais na pasta de turismo. E a pasta de turismo, inclusive por força de lei estadual também, ela tem que contar com o apoio do órgão chamado Conselho Municipal de Turismo. Existe algum relacionamento assim, bastante consistente do caminho com as secretarias de turismo e com os conselhos municipais de turismo, porque eles são consultivos e deliberativos. Eu acredito que, nesse momento, o CONTUR deveria ser até motivado a orientar, entre aspas, a gestão municipal quanto à importância da contribuição mensal ou anual, né? A gente tem vários municípios, para te falar a verdade, isso não é um pré-requisito, nem é uma relação estabelecida, né? A gente tem uma relação, sim, com todas as secretarias de cultura, turismo, ou cultura e educação, ou então cultura, educação e turismo, né, a gente sempre tem uma relação com essas secretarias, com esses departamentos, com essas coordenadorias que têm atividade turística, e tem localidades que nem a secretaria tem, nem departamento tem. É uma pasta dentro de uma outra secretaria. A gente tem vários municípios nessa condição. Mas a gente dialoga, a gente tem esse relacionamento muito próximo desses gestores, dessas pastas, desse assunto dentro dos municípios.
A gente tem algum relacionamento, sim, com alguns conselhos, mas não todos. A gente tem alguns relacionamentos com as instâncias de governança, né, de regionalização, como, por exemplo, a Região da Fé, entre outras aqui na nossa região, onde está a sede, ali na região do Padre Donizete a gente também tem. Então, assim, sempre que solicitado que a gente tem alguma representatividade, a gente está disposto a participar. Aí no Vale, a gente participa bastante de várias discussões, inclusive do programa lá da Estrada Cênica de Guará. Então, a gente tem um envolvimento e um engajamento quando necessário. Mas não necessariamente que a gente dialoga com os conselhos na expectativa de que eles cobrem a administração pública daquilo. O nosso entendimento é que a gente poderia ter um apoio muito mais forte, mas não temos, não. Tanto não. Em alguns casos só. Nós estamos já com 31 minutos de conversa e eu gostaria de abordar especificamente a temática nossa aqui, que é caminho da fé no enfrentamento à pandemia, mesmo porque o caminho reabriu com algumas recomendações no dia 1º de maio, não é isso, Camila? Isso. Eu acho que todo mundo, né, Marcos, foi pego de calça curta numa situação que ninguém sabia como viver, numa situação dessa. E a gente teve vários aprendizados aí ao longo de 2020 e 2021. Em 2020, as principais providências que a gente tomou foi tentar munir todos os nossos parceiros e as nossas relações com uma base de informação ao qual a gente gostaria de tratar e trabalhar, né? Então, nós fizemos vídeos, pequenas alertas em vídeo, em audiovisual, todo o material de comunicação, inclusive a nossa sugestão do Manual de Boas Práticas, que a gente tem tudo isso disponível lá dentro do site para consulta. Já em 2021, a gente veio com uma expectativa bem grande de que as coisas se normalizariam. Ninguém tinha ideia, eu acho, de que ela voltaria numa segunda onda tão forte como voltou e que isso impactaria no fechamento do caminho de novo por 60 dias. Então, nós seguramos o que a gente conseguiu, mas todo mundo precisava trabalhar. E, diferentemente do ano passado, esse ano a gente precisou reestabelecer as nossas relações e a nossa forma de atuação de uma maneira que a gente conseguisse segurar o cinto, porque as nossas entradas estavam menores. Então, assim, a gente teve que dispensar a secretária, a gente ficou sem fazer manutenção externa, nós tivemos que assumir quem estava no administrativo, né? Mônica, eu e Solange, tivemos que assumir outras funções, né? Além de correr o risco dos nossos pagamentos serem cortados, a gente conseguiu fazer alguns remanejamentos, mas a gente conseguiu segurar, e com isso a gente foi desenvolvendo, assim, fomentando outros movimentos. Então, muita gente, o ano passado, que pouco entrou em contato a respeito disso, esse ano foi mais forte nesses meses, de pessoas querendo auxiliar quem estava no caminho. Então, a nossa parceria, a nossa parcela de contribuição em relação a isso foi fazer a conexão com quem precisava receber ajuda, com quem queria dar ajuda, né? Em vista de um exemplo foi que a gente, né, o ano passado, no final do ano passado, um peregrino fez o caminho e doou 318 cestas básicas que nós distribuímos em 11 cidades do caminho. Só que a gente não deu como havia já uma campanha sendo desenvolvida por um grupo de voluntários que estavam levantando dinheiro para os pontos de apoio, a gente resolveu destinar essas cestas básicas para comunidades e instituições que realmente estavam precisando bem, eu não digo bem mais, mas também estavam precisando muito dessa ajuda. Então, a gente destinou as cestas básicas para as instituições dessas 11 cidades que trabalhavam com criança. E aí foi para... Pode falar, foi para... Foi para PAI, foi para a Casa da Criança, foi para aqueles lares de acolhimento. Então, a gente distribuiu
nós fizemos a relação das cidades, identificamos as instituições, a capacidade de atendimento delas, e aí nós entregamos de forma aleatória. Isso foi muito legal. Em vista disso, esse ano esses movimentos aconteceram um pouco mais, de peregrinos querendo fazer doação de alimento e não de dinheiro. A gente não acreditava, porque nós não... Isso vale a pena reforçar, porque assim, muita gente esperou que a associação, por ser uma associação, e eu acho que isso é um pouco de cultura, né? A gente tem... O Brasil tem um pouco dessa questão da cultura assistencialista, parece que toda instituição de terceiro setor precisa ajudar o outro. A gente tem aí programas e políticas de governo que estão aí para isso. Nós não somos uma entidade de governo, nós somos uma instituição que tem um propósito específico de fomentar uma atividade turística por meio de uma rota de peregrinação. Então, muita gente esperava que a gente fosse levantar recursos, que a gente fosse pedir dinheiro para ajudar a rede empreendedora. E nós não fizemos isso, porque isso não nos compete, né? Nós fomos muito apedrejados, assim, eu tomei muita pancada em 2020, além de todas as normais, eu tomei muita pancada por causa disso. Porque a gente foi uma decisão do conselho, da diretoria, por uma questão de análise mesmo, de que a gente não era esse nosso papel. Então, esse ano a gente fez diferente, a gente conseguiu fazer a conexão de gente que queria doar para gente que precisava receber. Então, a gente conseguiu algumas doações, assim, a gente conseguiu auxiliar nessas doações, e agora, recente, a gente foi conseguido de um projeto que vai acontecer agora em julho, que é um documentário que vai ser produzido pela Trippers, com a Kika e com a Santu, que é um projeto super bacana deles, que se chama Trilhas do Brasil. E eles conseguiram, com essa parceria desse documentário, que vai rolar agora em julho, 2 toneladas de alimento que vão ser distribuídas no caminho. A partir daqui, acho que uns 20 dias, eles já estão fazendo a entrega. Isso eu estou falando aqui em primeira mão, porque eu também não falei com ninguém ainda sobre isso. Mas é só para entender que a gente também está olhando, tentando, além de tentar manter o caminho vivo e estimular que as pessoas, quando resolverem sair, possam usufruir dele, e isso vai fazer a economia movimentar, vai fazer a coisa funcionar. A gente, quando estava pensando nessa questão do documentário, quando eles entraram em contato conosco, falaram, a gente está a fim de fazer tal coisa, eu falei, que legal. Então, vamos pensar também em outras ações que a gente possa ajudar o caminho. E aí, a escolha foi essa. Entre outras que virão, mas mais de longo prazo. Então, o nosso papel para enfrentar a pandemia, a primeira fase foi entender o que estava acontecendo e tentar informar da melhor maneira possível todos os envolvidos. Desde as prefeituras, os parceiros, embora muita gente não era essa a expectativa deles, então muito pouca gente se envolveu nesse processo, mas está tudo bem, nós fizemos o nosso papel e cumprimos com o nosso objetivo de disponibilizar informação de qualidade e orientar as pessoas quando da volta do caminho, como é que as coisas tinham que acontecer. Tanto pela perspectiva de quem estava recebendo, quanto pela perspectiva de quem estava fazendo o caminho, o próprio peregrino. Então, a gente se embasou em disponibilizar informação de qualidade e orientação para dar esse suporte para os envolvidos. Esse material, essa orientação está contida nesse manual de boas práticas. Isso, está tudo dentro do site. A gente tem toda lá a parte dos comunicados visuais, né? Além das lives, além dos vídeos, além de todo o material que a gente foi disponibilizando e fazendo troca, né? Então, por exemplo, nos grupos dos parceiros, tudo que era informação que a gente recebia de linha de crédito, cursos de capacitação gratuito, informação de manuais, a gente foi fazendo essas trocas e foi disponibilizando. As pessoas, elas leem, ouvem ou fazem aquilo que querem, né? E como tinha muita gente também nessa fase que estava assim, eu não quero fazer nada, não quero ouvir nada, quero ficar quieto. E está tudo bem também, né? Mas o nosso trabalho foi desenvolvido dessa forma. Hoje a gente vem criando outros mecanismos de levantar recurso, porque se essa instituição parar por falta de recurso, o caminho no todo vai sofrer as consequências disso. E isso as pessoas precisam entender, né? A gente acredita que é importante entender
que aqueles caminhos que não têm gerência, que não têm gestão, não funcionam. Não vou citar aqui quais, tá? Mas a gente sabe que tem muitos aí, nós temos 52 caminhos espalhados, rotas, né? Espalhados pelo Brasil, independente da sua motivação. E tem alguns deles que não têm estrutura de gestão, que não tem quem cuide. E quando você não tem quem cuida, cachorro com muito dono ou morre de fome, né? Ou cachorro que muitas vezes não tem dono, também morre de fome. Então, tem essa. Então, a gente tem vários movimentos. E a instituição precisava levantar recursos também. Então, a gente também estava com uma campanha aberta, estamos com uma campanha aberta de doação voluntária. E esse recurso é para manter a instituição funcionando. É para não faltar dinheiro, por exemplo, para a gente pagar o jurídico, é para não faltar dinheiro, por exemplo, para pagar o salário da equipe, né? Para não faltar dinheiro para pagar as pessoas. E fazer a estrutura funcionar, manter os carros, manter o escritório, manter a vida do caminho, né? Manter a vida do caminho funcionando, porque essa estrutura de gestão ela vem funcionando bem nos últimos anos e é situação assim, sine qua non, sabe? Ninguém mais discute se isso é viável ou não é viável. Até os próprios fundadores são orgulhosos dessa escolha que eles fizeram, porque eles estavam envelhecendo e eles não davam conta mais de cuidar desse negócio e não queriam que ele morresse. Então, lá em 2014, quando a gente decidiu que o projeto da Fundação Banco do Brasil pagou um plano de negócios, a gente conseguiu ter um instrumento para estudar esse produto, esse negócio, e entender melhor como ele ia sobreviver no futuro, é importante, porque senão ele morre. Ele morre porque ele não inova, porque ele não pensa, porque ele não sabe fazer diferente do jeito que já fazia. Do jeito que fazia não funciona mais. Então, é muito importante entender isso. Existe já formatado algum plano de captação de parcerias, digamos assim, de contribuições do próprio empresariado regional, das cidades por onde passa o caminho? Então, eu já fiz uma tentativa e tive pouquíssimo envolvimento, pouquíssimo engajamento. Os negócios ainda têm muito aquela sensação de que eu não tenho como pagar, mas a gente sabe que tem, porque a gente faz conta, a gente analisa o fluxo, a gente analisa tudo que o caminho faz e o que isso gera de negócios e de desenvolvimento para cada localidade por onde ele passa. Então, a economia tem que circular, a gente tem que fazer o dinheiro rodar. E ele vai, porque são prestados serviços, mas ele também tem que voltar como uma maneira de que eu estou contribuindo para o desenvolvimento desse negócio. Eu não estou só usurpando desse negócio, do tipo, eu só fico ali de coadjuvante esperando que todo mundo passe na minha porta para eu poder atender. Então, a gente vem mudando um pouco, mas isso é uma mudança lenta. A gente está... Desculpe, não é nem ser coadjuvante, é oportunista, né? Eu falo coadjuvante porque, né, dependendo do que eu falo, eu tomo mais pancada do que qualquer outra coisa. Mas a gente vem estudando, claro, a gente vem analisando possibilidades, mas não para implantar agora. Mas a gente vem estudando a questão dos contratos de licenciamento em relação ao uso da marca. Tem muita gente desenvolvendo produto e vendendo produto com a marca do Caminho da Fé. Essa marca tem propriedade, essa propriedade é dessa instituição e precisa ser respeitado isso. Enfim, a gente tem muita coisa, está acontecendo muita coisa. A gente ficaria aqui, horas falando de tudo que está rolando. Nós sabemos que você tem um outro compromisso daqui a pouco. Eu tenho outra live agora às 8 horas. Deixa eu só fazer um pedido para você. As pessoas que se interessarem em dar a sua contribuição nesse momento para o Caminho da Fé, o empresário, digamos, vamos especificar mais o empresariado de cada município, pelas cidades onde passa o caminho. Qual o procedimento oficial que o empresário pode usar para fazer a sua contribuição? Então, a gente tem hoje uma campanha de doação voluntária, é só entrar lá no nosso site. Eu vou até abrir aqui,
para falar exatamente, vou aproveitar a oportunidade, né? Para falar exatamente onde é que ele entra. Então, ele entra lá na home e a gente tem lá em Caminho da Fé, doações e contribuições. Na hora que ele clica aí em doações e contribuições, ele vai encontrar as informações e as instruções de como é que ele pode fazer uma doação. A gente tem uma campanha nacional aberta e uma campanha internacional, porque a gente tem peregrinos estrangeiros que manifestaram o interesse de doar e a gente recebeu doação de estrangeiros que amam o caminho e que querem que esse negócio continue funcionando para eles voltarem para cá sempre que eles quiserem, quando eles puderem. E tem também a lojinha do Caminho da Fé. A lojinha a gente ainda está implementando, eu ainda estou esperando chegar os produtos que a gente conseguiu parceria, que são as camisetas, os bonés. Então, assim, a lojinha logo mais a gente vai estar com ela aberta, que é uma vitrine, né? Ela vai ser uma vitrine, porque a gente também não teve dinheiro para fazer o e-commerce, mas vai funcionar do mesmo jeito e a gente vai tentar levantar um recurso aí também através dessas peças que estão sendo desenvolvidas. Bom, eu quero só destacar aqui que esse bate-papo nosso vai estar disponível no nosso canal do YouTube, logicamente para consulta das pessoas interessadas, gratuitamente, como sempre é o nosso trabalho, dedicado à divulgação e incentivo do turismo e da cultura, e deixarmos aberto mais uma vez esse canal para o Caminho da Fé, para as ações que o Caminho da Fé desejar divulgar, e mais uma vez manifestando a nossa gratidão. Muito obrigada a você pela oportunidade, é sempre muito tranquilo, né, falar com vocês aí do Vale, eu gosto muito do trabalho que vocês desenvolvem, da visão que vocês têm sobre o desenvolvimento do turismo religioso. Eu fico muito feliz de poder participar. Depois me manda para eu poder compartilhar nas nossas redes, porque eu acho que a gente fez um bate-papo bem bacana aqui. Eu gostaria muito de dividir também nos nossos canais, com o nosso público. Camila, Deus abençoe mais uma vez. Um beijo, viu, querido? Obrigadão. E a nossa diretora Edna manda um beijão também. Fica com Deus. Manda beijo para todos. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.